Uma postura na presença de Deus. Derek Prince. A adoração é um dos principais temas da Bíblia e algo de tremenda importância na vida do crente. Apesar disso, a maior parte dos cristãos não tem uma clara noção da natureza da adoração. Quando a maioria das pessoas que vão à igreja fala de adoração, refere-se ao seu serviço de adoração do domingo de manhã. Eles falam de hinos e coros e da assembleia de pé, cantando a música proclamada para o dia. Infelizmente, receio que em muitas dessas igrejas haja pouquíssima adoração. Se este é o único quadro de referência do crente comum, então nem sequer começaram a adorar. Subtítulo: A nossa oferta. Sempre que entramos na presença de Deus, Ele quer que lhe ofereçamos vários presentes ou sacrifício. Isso inclui, mas não estamos limitados a isso, dinheiro e bens materiais. Contudo, num plano mais elevado, as Escrituras falam de vários presentes ou sacrifícios espirituais que Deus quer que seus seguidores lhe tragam. Esses dons espirituais são ação de graças, louvor e adoração. Muitas vezes usamos esses termos alternadamente. Comparo-os com as cores do arco-íris, que são diferentes, mas também se misturam umas às outras sem uma linha de demarcação absoluta. Do mesmo modo, a ação de graça, louvor e adoração são diferentes, mas se misturam naturalmente uns aos outros. Eu os distingo dessa forma. Ação de graça relaciona-se com a bondade de Deus. Louvor relaciona-se com a grandeza de Deus. Adoração relaciona-se com a santidade de Deus. A santidade está numa classe independente. É o atributo de Deus de mais fácil compreensão para a mente humana, porque não tem paralelo na terra. Podemos falar da sabedoria de Deus, porque conhecemos pessoas sábias. Podemos falar da grandeza de Deus, porque conhecemos pessoas grandes. Podemos falar do poder de Deus, porque temos visto demonstrações de grande poder. Mas a parte de Deus não existe exemplo terreno de santidade. É algo único de Deus e daqueles que receberam isso dele. Creio que a adoração está diretamente relacionada à santidade de Deus. Mas, como é difícil entender a santidade divina, poderá ser difícil compreendê-la plenamente e entrar em adoração. Por isso, a adoração é o mais difícil desses três presentes ou sacrifícios para o crente oferecer de maneira que seja aceitável a Deus. Ação de graças e louvor são essencialmente declarações da boca, mas a adoração é principalmente uma atitude. Assim, é importante ter uma compreensão desses três termos, se quisermos ser capazes de fazer deles parte da nossa oferta a Deus. Subtítulo: Louvor. O louvor percorre toda a Bíblia como um fio de ouro desde o princípio ao fim. O louvor é eterno. A sua origem está no céu. É a infinita ocupação de todos os seres gloriosos e eternos que habitam no céu, onde gozam de um acesso próximo e ininterrupto ao próprio Deus. O acesso ininterrupto pede louvor ininterrupto. O louvor também está associado à terra desde o princípio. Em Jó 38, Deus desafiou Jó com a seguinte pergunta: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Jó 38, verso 4 e 7. Que imagem maravilhosa do início da terra! Foi o louvor que enviou ao nosso planeta o primeiro movimento giratório no curso celestial e da responsabilidade do povo de Deus neste planeta. Ver que o louvor continua marcando o seu curso
até que o céu e a terra já não existam. O louvor é o modo apropriado de nos relacionarmos com Deus como Rei em seu trono. Tu, porém, és o Santo, és Rei e és o louvor de Israel. Salmos 22, verso 23. Quando combinado com a ação de graça, o louvor nos dá acesso a Deus. Vemos isso no Salmo 100, onde o salmista diz: Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhes ações de graças e bendigam o seu nome. Salmo 100, verso 4. Temos aqui duas formas de acesso. Primeiro, através das suas portas e depois por meio de seus átrios. O salmista diz que é a ação de graça que nos leva através das portas, mas o louvor permite nossa entrada nos átrios. Isso também está maravilhosamente ilustrado em Isaías, onde o profeta diz ao povo de Deus: Não se ouvirás mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros vocês chamarão salvação, e as suas portas louvor. Isaías 60, verso 18. Deus habita num lugar de perfeita paz e tranquilidade, onde não há violência nem destruição, e nem mesmo os sons da violência e destruição existem ali. Mas observe o caminho de acesso. Todas as portas são o louvor. Em outras palavras, o único caminho para entrar na presença e no lugar onde Deus habita é por meio do louvor. Sem o louvor, não temos acesso aos átrios exteriores. Subtítulo: Ação de graça. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoramos a Deus de modo aceitável com reverência e temor. Hebreus 12, verso 28. Na nova versão de King James diz: retenhamos a graça. Mas na NVI traduz o mesmo versículo diferentemente. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoramos o Deus de modo aceitável, com reverência e temor. NVI. Na realidade, cada uma delas é uma tradução correta. Em grego, ter graça, a palavra-chave é charis. É o mesmo que dizer obrigado. Existe uma ligação direta entre graça e gratidão. Uma pessoa não agradecida é alguém que está fora da graça de Deus. Você não pode ser uma pessoa que não agradece e estar na graça de Deus. Das línguas que derivam do latim, 3 delas mantêm uma ligação direta entre a graça e gratidão. Em francês, grazie a Dio significa graças a Deus. Em italiano, a palavra para obrigado é grazie e em espanhol é gracias. Não se pode separar a gratidão da graça de Deus. Quando damos graças antes de uma refeição, na verdade estamos dizendo, somos gratos. Há uma bela passagem no Salmo 95 que descreve o processo até a adoração. Comece com um louvor alto e jubiloso, bem mais alto do que algumas igrejas permitiriam. Venha, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Salmos 95, verso 1. Isso não significa cantar alto. Aclamar significa aclamar. Eu gosto disso. Creio que se há algo difícil de Deus aceitar, é o louvor frio, indiferente e desanimado. As Escrituras dizem: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Salmo 145, verso 3. De fato, se você não estiver preparado para louvá-lo grandiosamente, não faça. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmo 95, verso 2. Observe novamente as 2 etapas de acesso, ação de graças e louvor. Não existe outro caminho para entrar na presença de Deus.
Os próximos 3 versículos nos explicam por que devemos louvar a Deus e agradecer a Deus. A Bíblia é muito lógica. Não somente nos pede para agradecermos e louvarmos a Deus, mas também nos diz o porquê. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 95, verso 3. Lembre-se de quando eu disse que é por meio do louvor que reconhecemos a grandeza de Deus. Assim, aqui a palavra grande é usada 2 vezes. O Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Reconhecemos a sua grandeza por intermédio do louvor aclamativo e animado. Então nós o vemos como o poderoso Criador. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhes pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez e suas mãos formaram a terra seca. Salmos 95, verso 4 e 5. Então vimos até ele agradecendo-lhe, louvando-o pelas maravilhas de sua criação. Mas isso é apenas o nosso caminho de acesso. No versículo 6, nós vimos para adorar. Louvor e ação de graça são realmente o nosso caminho de aproximação para entrar em adoração. Depois, observe, assim que começarmos a adorar, isso é uma virtude. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, verso 6. Passamos da expressão vocal para uma atitude. Começamos com louvor e ações de graças, mas isso não era o fim ou o objetivo. Quando os cristãos param no louvor e ações de graça, na verdade eles não atingiram o objetivo, a verdadeira adoração, que não é uma expressão vocal, mas sim uma atitude. Subtítulo: Adoração. Quando você entra em contato com, fica ciente de, ou tem uma revelação da santidade de Deus, existe apenas uma resposta adequada: a adoração. Sem revelação não podemos realmente ter adoração. Podemos ter um serviço de canções, mas não entramos em adoração até termos uma revelação. Por mais inadequada que possa ser da santidade de Deus, a santidade divina não é para ser explicada. Ela não pode ser definida, pode somente ser revelada. Isso é muito importante porque acredito que muitos cristãos acham que a santidade é um conjunto de regras sobre até onde pode ir, o que pode ou não fazer e o que pode falar ou vestir. Isso não tem nada a ver com a santidade. Paulo foi muito expressivo sobre isso em Colossenses quando disse: já que vocês morreram com Cristo para os principais elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses capítulo 2, verso 20 ao 23. Isso é o realmente verdadeiro. Quanto mais você se focar nas coisas que não pode fazer, mais poder elas têm sobre você. Imagina isso. Não perca a paciência. Haja o que houver, não perca a paciência. Qual é a próxima coisa que você faria? Vai perder a paciência, pois você está concentrando na coisa errada. Não é de admirar que muitas pessoas tenham decidido que não querem ter nada a ver com a santidade. Hebreus 12 fala sobre a disciplina que Deus, como um pai, tem para os seus filhos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus 12, verso 10.
Santidade não é um conjunto de regras de faz ou não faz. Deus não é santo porque tem um conjunto de regras à sua frente para controlar sua conduta. Regras não têm nada a ver com santidade bíblica ou divina. Subtítulo: Atributos de Deus. A santidade é a essência daquilo que Deus é. Tudo acerca de Deus é santo. Por isso, para percebermos o que é santidade, precisamos entender quem Deus é e como Ele é. Permita-me, portanto, sublinhar alguns dos atributos de Deus, o que a Bíblia diz que Deus é. Deus é luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. 1 João capítulo 1, verso 5. Deus é a luz. Ele não somente a cria ou a transmite, mas ele é o próprio e é a luz. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. 1 João capítulo 4, verso 8 e 16. Deus é ambas as coisas, luz e amor. Existe uma tensão entre luz e amor. A luz pode lhe assustar, o amor pode lhe atrair. Nós queremos chegar perto de Deus, mas sentimos-nos desconfortáveis ao entrar naquela luz totalmente abrangente. Subtítulo: Deus é justiça e juízo. Isso absolutamente faz parte da natureza divina. Em Deuteronômio, Moisés enfatiza isso. Proclamarei o nome do Senhor, louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32, verso 3 e 4. Muitas pessoas em situações particulares ou circunstâncias acusam Deus de ser injusto, mas a Bíblia diz que não há injustiça em Deus. Ele é totalmente justo, um Deus da verdade. Analisa as palavras de Abraão em Gênesis, quando ele estava implorando ao Senhor por Sodoma. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, verso 25. Deus é exatamente isso. Ele é o juiz de toda a terra e sempre faz justiça. Nele não há injustiça, não há iniquidade. Nós muitas vezes somos tentados a acreditar que Deus é injusto, mas a Escritura declara enfaticamente que isto não é verdade. Subtítulo: Deus é raiva e ira. Isso é algo a que o cristianismo moderno dificilmente dá lugar, mas é muito importante. O nosso Deus é um Deus de raiva e de ira. O profeta Naum dá-nos uma imagem notável disso. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor. Naum 1, verso 2. O Senhor é ira, ele é furor e ele próprio se vinga. Isso faz parte da natureza divina e eterna de Deus. Se negarmos isso, não estaremos apresentando uma verdadeira imagem de Deus. O livro do Apocalipse dá-nos uma pequena ideia do julgamento de Deus que irá cair sobre o anticristo. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre, ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem
e para quem recebe a marca no seu nome não há descanso dia e noite. Apocalipse 14, verso 9 ao 11. Será atormentado na presença do Cordeiro. Não é apropriadamente a imagem moderna de um Jesus gentil, manso e meigo, mas isso é uma parte da sua personalidade divina e eterna. Deus é um juiz. Algumas pessoas acreditam que ele é demasiadamente misericordioso para impor castigo eterno a alguém, o que não é bíblico. E mais ainda, isso é muito perigoso. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritos neste livro. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Se há algo claramente escrito no livro de Apocalipse, é que existe julgamento eterno. Estamos atingindo um patamar na sociedade em que somos mais pelo criminoso do que pela vítima. Por quê? Porque não queremos julgar. E por que não? Creio que é porque em nossos corações pensamos que se existe julgamento para alguém, então também haverá para nós. Deus é misericórdia e benignidade. Nas Escrituras, benignidade significa amor imutável. Ao estudar a respeito, cheguei à conclusão de que isso significa a aliança cumpridora, fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus à sua aliança, um dos seus maiores atributos. No Salmo 51, Davi estava orando em um momento de profundo sofrimento, quando sua alma estava na balança. Esta foi sua oração de arrependimento após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias terem sido revelados. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, 1. Segundo a tua benignidade, é uma referência à fidelidade de Deus à aliança. Davi estava basicamente dizendo: o Senhor se comprometeu a perdoar se eu reunisse as condições. Estou lhe suplicando com base nisso. Como é importante ser capaz de se aproximar de Deus dessa forma. Essa ideia ocorre em vários outros salmos também. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua fidelidade, a sua aliança dura para todo sempre. Salmo 106, verso 1. Subtítulo: Deus é graça. Assim, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, verso 16. Existem duas coisas nessa passagem que não podemos ganhar: misericórdia e graça. Primeiro precisamos de misericórdia, mas depois necessitamos da graça. A graça não pode ser ganha. As pessoas religiosas têm um verdadeiro problema. Acham que têm de ganhar tudo. Consequentemente, elas tendem a virar as costas à graça de Deus. Assim, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, verso 16. Precisamos de misericórdia para o passado e da graça para o futuro. É somente pela graça de Deus que podemos nos tornar o tipo de pessoa e viver o tipo de vida que Deus requer de nós. Subtítulo: Deus é poder. Toda a Bíblia está cheia de testemunhos do poder de Deus. Vamos ver apenas um exemplo em Salmos. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram,
Senhor, as águas se levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Salmo 93, verso 1 ao 4. Subtítulo: A santidade é o ser total de Deus. Deixe-me apenas recapitular os 7 atributos de Deus. Primeiro, luz. Segundo, amor. Terceiro, justiça e juízo. Quarto, raiva e ira. Quinto, misericórdia e benignidade. Sexto, graça. E sétimo, poder. Creio que a santidade de Deus é tudo isso. O ser total de Deus é isso. Santo é a única palavra que é usada 3 vezes para Deus na mesma frase, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Em Isaías, os serafins bradam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6, verso 3. E em Apocalipse, as criaturas viventes e os anciãos caíram por terra e bradaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4, verso 8. Creio que existe importância na tripla repetição. Acho que Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito. Mas ninguém é santo. Deus é único na sua santidade. E só podemos compreender ou participar da santidade à medida que nos relacionamos com Deus. A adoração é a resposta à santidade de Deus. Novamente, onde não houver revelação da santidade de Deus, não poderá haver adoração. Poderemos ter um excelente serviço de canções, poderemos ter louvor e ação de graças, mas não poderemos ter adoração. Porque quando conhecemos a santidade de Deus em qualquer medida, a resposta apropriada é sempre a adoração. Entre por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome. Salmo 100, verso 4. Agradecemos a Deus porque estamos satisfeitos por aquilo que Ele fez. Quando o louvamos, estamos reconhecendo a sua grandeza, mas isso não é o fim. Muitos de nós paramos aí. Nós entramos nos seus átrios, mas por que estamos ali? Estamos ali para adorar. Se terminarmos após uma canção de louvor, talvez tenhamos passado um bom tempo, mas na verdade não encontramos o coração e o propósito de Deus. Há algo gritando por mais. Desejamos a presença do Senhor. Ansiamos estar em contato direto com Deus vivo e oferecer-lhe a única coisa que temos para oferecer, a nossa adoração. Por isso, vamos continuar nossa jornada e perguntar ao Senhor se, pela sua graça, Ele nos permitirá entrar na sua presença. Porque só quando estamos na sua presença é que começaremos a adorar verdadeiramente.